Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Bem-vindo ao podcast Papo de Psiquiatra. Hoje temos um tema muito importante que está muito na mídia, sendo muito falado por aí, que é o tema do narcisismo. A nossa ideia é trazer o ponto de vista de 3 psiquiatras a respeito desse tema que é importante para a sociedade e também é importante aqui na nossa prática clínica e muito importante para os nossos pacientes e para os seus familiares. Eu já passo aqui a palavra para o Marcos, que vai começar a introduzir esse tema para a gente. Bom, Pedro, eu acho que é um tema bem importante e bem atual. Ultimamente tem visto bastante problemas relacionados ao narcisismo na nossa prática clínica, né? E quando a gente pensa nessa palavra, eu acho que talvez venha à nossa mente alguns conceitos, né? Que a gente tem de narcisismo, assim, conceitos sociais, assim, conceitos, vamos dizer assim, de uma pessoa mais arrogante, de uma pessoa, vamos dizer, que tenta se parecer mais do que é, uma pessoa que desvaloriza os outros, né, que gosta de contar vantagem, que, vamos dizer, é apaixonada por si mesmo, né, muito focada em si mesmo e pouco focada nos outros, né, ou seja, alguém que, de certa forma, tem até algum nível assim de falta de empatia, diminuição de empatia, enfim. Então, quando a gente pensa em narcisismo, muitas vezes vem essas ideias na nossa cabeça, né? E é claro que, quando a gente está pensando em narcisismo na prática clínica, existem algumas semelhanças com esse nosso conceito, né, de narcisismo, mas também algumas diferenças. Então acho que é legal a gente conversar em semelhanças e diferenças, porque é um conceito bastante amplo, né, o narcisismo. E acho que começando a dizer porque que existe justamente isso, né? Existe desde um nível normal de narcisismo, acho que todos nós temos um certo funcionamento assim mais relacionado à autoestima, como a gente regula a autoestima, até talvez, vamos dizer, níveis patológicos de narcisismo, até um transtorno de personalidade narcisista mesmo, que daí realmente vai estar relacionado a diversos problemas, né? Na esfera interpessoal, na esfera mesmo pessoal, né? Com dificuldade de regular a emoção, pessoas que ficam bem insatisfeitas, infelizes, muitas vezes evoluindo para depressão, né? Inclusive com comportamentos graves até suicidas, né? Então, ele tem esse grande espectro e que acho que é importante a gente abordar até para, acho que é interessante as pessoas saberem, né? Porque muitas vezes você pode ler algumas coisas assim sobre narcisismo, que muitas pessoas podem se identificar com uma coisa ou outra, né? Acho que é importante fazer essa diferenciação entre o normal e o patológico. Eu acho que trouxe um tema importante que o que está subjacente ali é uma dificuldade de regulação de autoestima, né? É algo que vai explicar e vai entender esse modo de regular a autoestima, vai trazer as manifestações que você descreveu, que a gente pode colocar principalmente aí no polo de uma grandiosidade, né? De uma busca reiterada por aparecer para si e para o outro de uma maneira grandiosa, e nesse processo o indivíduo pode vir a incorrer em apresentar psicopatologia, quer dizer, sinais e sintomas que nós psiquiatras vamos entender como mal adaptativos, e a gerar sofrimento para si ou para o outro, ou estabelecer relações interpessoais muito assimétricas, podemos dizer, né? E em estados mais graves, muito exploratórias até, com uma dificuldade de empatia, às vezes, mas nem sempre, né? O que a gente sabe é que, isso fica claro para o clínico, vários aspectos do funcionamento mental do paciente narcisista não são imediatamente acessíveis, né? Isso não é... A gente pode conversar muito com uma pessoa que tem um narcisismo elevado e a gente pode não conhecer muitos dos aspectos importantes de si, né? O que vocês acham disso, Marção? Pois é, acho que vocês tocaram em pontos bem importantes, porque isso que você falou, Pedro, é muito verdade, né? Quer dizer, o narcisismo, se tivesse que escolher uma única definição, são essas, quando a capacidade de regulação de autoestima, né, do indivíduo está muito prejudicada, né? Muito fragilizada. E um ponto importante também é isso, que na verdade dentro das manifestações de um narcisismo exacerbado,
né? Tem várias manifestações, tem que nem o Marcos falou, um narcisismo mais grandioso, bem estereotipado, que nem de perto é o que mais chega no consultório, né? E também, com certeza, e as formas mais comuns, né? É que fica todo mundo acha que o narcisismo vai ser um indivíduo como o Trump, né? Assim, existem, mas essa é uma minoria, né? Então isso é um cuidado, né? É uma pessoa que você percebe que ele é narcisista em 20 segundos de conversa, né? Pois é, essas são as formas bem, assim, estereotipadas, que não é o que chega no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia chegam formas mais, assim, de narcisismo, inclusive, vulnerável. O que nem se falou, né? Voltando à questão, muitas vezes passa despercebido, né? Passa despercebido. Às vezes, por exemplo, só é pego no consultório, de certa forma, a depressão. Você acha que é só uma depressão e trata, e enfim. Aí começa a não melhorar porque você não viu essa parte, aí pode passar como uma depressão refratária, que não melhora nada, e daí você vai descobrindo que, na verdade, não. Tem sempre gatilhos muito frequentes de que quando a pessoa sente um golpe na autoestima dela, né? Ou seja, como, de certa forma, a realidade mostra para a pessoa que ela não é da maneira idealizada como ela gostaria que ela fosse, né? Ou seja, entra em choque, na realidade confronta aquela autoestima inflada, grandiosa, e daí a pessoa se depara com essa confrontação e não consegue sustentar. Isso gera muita angústia, né? Aí a pessoa vai para um polo outro extremo de se achar completamente fracassado e ter revisões pessimistas, muitas vezes irrealistas, inclusive com as próprias capacidades, né? Uma sensibilidade mais exacerbada. Acho que isso vai ser aos eventos externos, mas a pistas interpessoais, né? Quer dizer, porque é uma coisa curiosa, como cada tipo de pessoa diferente, cada personalidade, ou cada pessoa diferente engaja um relacionamento interpessoal, engaja o outro, olhando para aspectos diferentes da interação, né? Uma pessoa narcisista tende a olhar para pistas, às vezes sutis, de não aceitação, de não recebimento de cuidado, ou de não recebimento, às vezes, de reverência, de uma atenção especial, ou de sentir que merece, precisa, é justo receber uma atenção que talvez não é devida aos outros, mas seria só para si. Para essas pessoas se relacionar não é exatamente fácil, não é algo feito com uma leveza, mas é algo que pode ser árduo. E algumas pessoas podem aí nesse sentido ficar muito vulneráveis diante de eventos que para outras pessoas não seriam relevantes, deprimir, ter sintomas depressivos, às vezes preenchendo critério claramente, né? Critério diagnóstico de depressão muito bem preenchidos, ou outras podem até ter uma reação de buscar estabilizar a autoestima de uma maneira não necessariamente gentil no contato interpessoal, não necessariamente amigável, digamos assim, né? Então, para ver como reações muito diferentes derivam do mesmo processo psicológico, e até por isso que às vezes a gente não pode olhar a casca, a gente tem que investigar com um pouco mais de profundidade o que se passa dentro do indivíduo, o que ele sente, né? Qual que é o mecanismo pelo qual ele teve aqueles sintomas, né? Ele agiu daquele jeito ou sentiu daquele jeito. Essa característica, como você falou do narcisismo, né? Essa sensibilidade, essas pistas, né? Então, depois de ter uma conversa para duas pessoas que estão numa conversa, podem estar até assistindo eventualmente uma conversa de um narcisista com uma outra pessoa, e essa terceira pessoa que está observando, ela pode até não perceber muito bem, né, o que estava acontecendo dentro desse narcisista, né? Então, ele é tão sensível a essas pistas, assim, sensível justamente essa parte de autoestima, né? Ou seja, alguns estímulos para eles realmente pode ser, de certa forma, uma ameaça, né, realmente à autoestima, ao senso de autovalorização. Então, muitas vezes eles se sentem desvalorizados, dependendo do que a pessoa falar, às vezes humilhados, né, muito envergonhados, né? Então esse narcisista vulnerável, né, que vamos dizer, esse narcisista escondido, que muitas vezes pode passar debaixo do nosso radar, às vezes como alguém mais tímido, alguém mais inibido, talvez alguém mais fóbico, assim, né, social. Então, pessoas que muitas vezes estão com a antena ligada mesmo, assim, né, sobre esses sinais, assim, de quem é melhor, de quem é pior, né, esse sentimento muitas vezes de inveja em relação ao outro, de desvalor, e às vezes eles não têm consciência disso.
E eu acho que é aí que tem uma dificuldade diagnóstica, porque quando a gente está conversando eventualmente com eles, né, o que a gente vê é uma depressão. É um sentimento, assim, uma depressão de energia, uma falta de ânimo que aconteceu depois de certos eventos, né? E você vê algum padrão, assim, mas ele não tem essa capacidade, assim, vamos dizer, de alguma forma de elaborar, assim, talvez de se observar, até talvez de mentalização, assim, de perceber que aquilo de alguma forma, afetou realmente o self, né? Assim, a capacidade de autoestima dele, de ele ver a si mesmo como alguém, vamos dizer, de valor, como alguém digno de apreço, vamos dizer assim. Então é aí que eu acho que fica difícil mesmo, desses narcisistas vulneráveis, que nem você falou. É só lembrando que a gente tem um episódio sobre mentalização, né? Onde, inclusive, nesse episódio o Marcos fez uma definição muito precisa do que é mentalização. E a gente seguiu aqui com esse episódio sobre a personalidade narcisista logo depois de personalidade borderline, não à toa, né? Porque são personalidades diferentes, porém que muitas vezes coexistem, né? Como a pessoa pode ter traços borderline, traços narcisistas, e um dos tratamentos que foi validado já, se mostrou eficaz para personalidade borderline, e é muito promissor para personalidade narcisista, né? A gente tem muitas vezes essa diferenciação, e a gente vê às vezes alguns pacientes que têm personalidade border, que tem personalidade narcisista recebendo um diagnóstico de personalidade border, sendo que seria o contrário, né? Eu tenho uma suspeita que talvez isso aconteça por questão de gênero, né? Se fizer uma varredura na internet por narcisista, 90% das vezes a descrição vai ser um homem. E se você fizer uma busca por personalidade borderline, 90% das vezes seria uma mulher. Eu entendo que existe uma prevalência maior de borderline entre mulheres e narcisistas entre homens, mas talvez não seja 90%, talvez seja 70%, 60%. E aí a gente também tem talvez um automatismo de que quando a gente vê certas manifestações clínicas de desregulação afetiva, a gente atribua o diagnóstico de borderline para mulheres e de narcisista para homens, e isso pode perder um pouco a fineza do tratamento, porque tem algumas especificidades, né? Então, mas vai também de um desconhecimento, né? Porque se a gente for ver bem nas nossas classificações atuais, o próprio conceito de vulnerabilidade no narcisismo não está colocado lá, né? Então a gente também está trazendo uma coisa que talvez seja nova para muitos profissionais de saúde, né? Que tem uma visão do narcisista como um polo grandioso, sem esse polo vulnerável, que pode ser o polo predominante para muitos pacientes como você, a gente está colocando aqui, né? Pois é, acho que esse é um ponto fundamental que você trouxe aqui, por exemplo, no DSM-5, né? Que é uma das classificações mais usadas na psiquiatria. Tá ruim, né? Tá ruim a descrição de narcisismo, porque basicamente o que tem lá é o narcisismo grandioso, bem estereotipado, né? Que é, inclusive, a minoria do que chega pra gente. Não tá em essas outras coisas como hipersensibilidade intrapessoal, né, de você, quando você, de certa forma, o que você almeja ser e o que a realidade te mostra que você entra em conflito muito grande, em frustração, ou que nem a gente estava começando muito, a ter muita dinâmica de poder nas relações, né, quando você se sente, de certa forma, mais por cima, por assim dizer, porque você tem mais status, mais prestígio, você se sente super bem, e qualquer sinal da realidade que confronte isso, você se sente super mal. Então tem essa competitividade muito grande, e que gera também muita dificuldade de controlar sentimento de inferioridade, de inveja, né? Então, assim, essas coisas não estão tão, assim, priorizadas no diagnóstico. O diagnóstico acabou ficando muito superficial, né, nos manuais diagnósticos. Marcelo, acho que isso também é extremamente importante. Acho que tem estudos que, infelizmente, realmente o DSM peca nessa definição, né, deixando uma definição apenas grandiosa, né. E tem uma certa flutuação, muitas vezes, também, né, entre os indivíduos, né. Então, muitas vezes, quer dizer, tem esse padrão grandioso, né, que é o padrão que quando a gente pensa no narcisista, a gente imagina esse padrão, né, de uma pessoa que gosta de se parecer superior, né, no controle, né, acha que merece ser melhor tratada do que os outros, até um certo nível, né, de agressividade. E tem mais essa vulnerabilidade, né, a pessoa mais insegura, né, com muita vergonha, né,
que se esquiva muitas situações para proteger a própria autoestima, né? E às vezes é interessante que às vezes isso flutua, né, em alguns indivíduos, né? Então às vezes algumas situações eles parecem mais grandiosos, eles falam, então às vezes quando a gente está eventualmente até no consultório, isso pode aparecer, né, eventualmente em algumas circunstâncias, mas daí flutua para um lado vulnerável, muitas vezes em situação de uma vulnerabilidade mesmo da autoestima, talvez. Em situações que talvez tenham tido esses gatilhos, né, que o Pedro falou, que são gatilhos especialmente dolorosos, né, para esses pacientes, geralmente quando colocam em xeque a autoestima desses pacientes. Né? Quer dizer, grandiosidade se correlaciona com vulnerabilidade, porque a grandiosidade ela vem de uma necessidade de proteger a autoestima de uma maneira desnecessária. Quer dizer, todos passaremos por grandes dificuldades nas nossas vidas e nós vamos sofrer, e isso passa pelo processo de amadurecimento de personalidade, aceitar a realidade dolorosa por vezes e fazer dela o que é possível. Se diante de cada ameaça a gente busca proteger a nossa autoestima de uma maneira frenética, desorganizada e às vezes com manifestações psicopatológicas graves, né, como o Marcos descreveu inicialmente, né, o Marcelo falou agora de uma dinâmica de poder explorativa contra o outro, não haverá, a bem da verdade, um amadurecimento. Essas ameaças, elas não vão servir pra gente com lições, a gente não vai ter lições da vida. E aí vem dos conceitos que a gente falou muito de personalidade, a personalidade todos temos, mas em que momento que ela é patológica? Em momento em que ela fica petrificada, de que ela não se permite aprimorar diante da realidade que acontece na vida, né? Gostar de si mesmo é necessário, então a gente não está propondo que as pessoas não tenham autoestima, mas pelo contrário, que a gente tenha uma autoestima sólida, que tem umas certas variações, mas que a gente aceite que a nossa autoestima terá arranhões e às vezes agressões graves, né? Curioso como mesmo alguns pacientes que estão na maior parte do tempo vulneráveis, eles vão buscar de alguma maneira ou de outra estabilizar a própria autoestima. Às vezes tem fantasias grandiosas que são guardadas às 7 chaves, que são reveladas em situações muito específicas quando o profissional consegue uma intimidade maior com a pessoa. Também muitas vezes exigindo da vida um tratamento que a vida não vai dar e que no fundo tem essa questão, às vezes, do narcisismo, da essência de se sentir diferente do outro, de se sentir feito de uma outra carne, de não ter a mesma característica que o outro. E, no fundo, uma ideia de um narcisismo normal seria gostar de nós mesmos, mesmo que a gente seja igual aos outros, né? Que a gente seja da mesma característica que o outro, né? Mas aí também não sei se eu viajei muito, se fui muito longe, né? Então, me digam aí. Eu acho que essa característica, né, de essa necessidade de reverência, né? Tem uma palavra em inglês que é o entitlement, né? Assim, uma espécie de um senso de merecimento maior mesmo. E que assim, existe vamos dizer, um senso de merecimento normal, ou seja, um senso de direitos, acho que até certo ponto normal, mas muitas vezes, né, essas pessoas que sofrem com narcisismo patológico, isso é claramente exagerado e é algo que é muitas vezes acima do que o ambiente pode prover para essa pessoa, que vai gerar extrema frustração e problemas interpessoais também, né? Quando você tem esse senso de merecimento inflado e exagerado. E, de fato, assim, acho que talvez a superação, né, do narcisismo vai passar por uma espécie de uma aceitação mesmo, né? De si mesmo e de uma realidade que certamente não vai fornecer toda essa estrutura, esse arcabouço para esse, vamos dizer, esse ideal, né, de self, esse self grandioso, muitas vezes que é baseado em noções muito perfeccionistas, né, da realidade, coisas assim que são fantasiosas, mesmo que esses indivíduos às vezes mantêm dentro deles e que, assim, são expectativas irrealistas, né? Então, eu acho que de certo ponto, quando a gente está tratando, né, as pessoas, de alguma forma, a gente dá essas noções de realidade mesmo, né, e que às vezes podem ser, vamos dizer, ofensivas, né, para uma pessoa que tem esse problema. Eu acho que uma coisa que fala muito com que
Por exemplo, o Pedro falou da petrificação, né, e você não ter a oportunidade de melhorar, né, porque o que acontece é que todo mundo, né, quer dizer, todo mundo tem a sua vaidade, a sua, de certa forma, alegria de a sua autoestima tá bem, de as pessoas gostarem de você, todo mundo tem isso. Agora, o problema, né, nos indivíduos que têm um narcisismo mais pro patológico, é que quando essa autoestima é abalada, que em qualquer momento a nossa autoestima vai ser abalada, você ter apenas essas duas saídas, né? Ou essa saída grandiosa de tentar desmerecer todas as outras pessoas para você ganhar a competição, ou a saída vulnerável de você se sentir horrível e que aquilo foi o fim do mundo, porque nessas duas situações elas não provêm aprendizado, né? Você realmente olhar de forma mais realista o que aconteceu e tentar melhorar. Se todo mundo é horrível e intragável e não serve, e aí acabou, né? Já era, não tem passo 2, né? Não tem o que fazer quanto a isso. Também se a pessoa é péssima, repleta de defeitos, só tem defeitos, não tem qualidades, também é game over, né? Então, certamente a realidade reside num momento intermediário que as pessoas podem usar as próprias habilidades e aprimorar os próprios defeitos, né? Então, mas aí vai, como você falou, Marcos, de ter uma noção de si, um self mais real, né? E aceitar esses elementos ruins de si que, de alguma maneira, o indivíduo procura esconder e cortar e não mostrar nem para si nem para o outro, né? Como o Marcelo falou, isso, em algum grau, todos nós temos uma vaidade, mas aí eu acho que isso fica pro próximo episódio. Bom, então esse é o nosso primeiro episódio sobre narcisismo de uma nossa série, que é uma continuação da série de personalidade borderline, que é uma continuação da série de personalidade. Então a gente está aqui em um longo trajeto de personalidade e fiquem ligados ao próximo episódio, quando nós falaremos sobre o narcisismo normal. Sim, ele existe. Vamos lá. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Abração.